Oi pessoal, tudo bom? Vou aqui gravar mais uma aula de sistema de utilidades de energia. Exemplo da primeira aula também, eu vou passar pouco conteúdo para dar um tempo para vocês estarem fazendo as atividades que o prazo é hoje, tá? Então vamos lá. Nós vamos falar sobre alguns parâmetros de qualidade, né? E também eu vou colocar aqui os parâmetros de qualidade de uma usina, para vocês verem quais são os parâmetros importantes aí no caso da água tratada, né? Então, no ajuste final da água para uso industrial, a gente tem aí pH, adição de alcalinizantes, né? No caso cal, carbonato de sódio, hidróxido, e também ajuste quando o pH está excessivo, acima do limite, né? Que pode ser adicionado ácido. Então, o ajuste de pH sim, tem uma importância aí para a questão da corrosão do processo, né? Uma água com pH muito ácido ou levemente alcalino, abaixo de 9, ele pode ter prejuízo aí na questão de corrosão, justamente porque em muitas partes do processo essa água tem uma certa temperatura e com isso aceleraria a corrosão da tubulação. Para você evitar isso, você consegue fazer pelo controle num pH um pouco mais elevado, tá? Ajuste do cloro, né? Para desinfecção da água, eliminação de bactérias, né? Que nós vamos ver os tipos de bactérias que podem estar contaminando. Que seria cloro gasoso, hipoclorito, dióxido de cloro, são as substâncias aí que são utilizadas. Inibidores de corrosão, solução de ortopolifosfato, que também é um parâmetro, né, analisado, né, o ortopolifosfato na água para saber se está adequado, né, existe, e também se não está excessivo, né? Então tem um limite ideal aí para garantir o sequestro de cátions que causa corrosão, né? Ele é um sequestrante aí que é adicionado no processo. Turbidez da água é um índice que mede a quantidade de sólidos em suspensão, insolúveis, partículas finas presentes em solução, que são as partículas insolúveis. Normalmente se mede, se a água não tem turbidez, ela é mais transparente, né? Se ela tem índice de turbidez, ela tem sólidos e ela fica mais opaca. Essas partículas acabam que contaminando, né? Elas podem até conter contaminação por micro-organismos, né? Bactérias, né? Então elas devem ser eliminadas. Elas são eliminadas pelo tratamento, pela etapa de coagulação e floculação, como a gente já viu, né? Mas podem passar depois, inclusive do filtro. Se elas passarem, elas precisam ser medidas para que seja corrigida lá no tratamento da água. Cor aparente pode indicar a presença de micro-organismos, metais dissolvidos, né? É uma análise visual aí no caso. Temperatura, medição de temperatura da água, né? Ideal seria a água a temperatura ambiente. Tem como controlar a temperatura da água, né? A partir de trocadores de calor, né? De acordo com cada aplicação. pH da água também o pH levemente alcalino, como foi falado lá no ajuste do pH, como se faz, né? Dureza. O que seria dureza? Sais de cálcio e magnésio dissolvidos. Um limite máximo aí para águas de caldeira de 10 ppm, né? Então, se tratando de águas para uso industrial, o ideal é que a dureza seja controlada, seja baixa. Como é que se controla a dureza? Uma das coisas para controlar a dureza é o ortopolifosfato. Ele pode fazer esse controle, tá? Ele pode remover esses sais dissolvidos, pode sequestrar eles. A alcalinidade, níveis de carbonato de cálcio, hidróxidos dissolvidos na água, né? Então
que podem ser medidos aqui pelo parâmetro de alcalinidade. Lembrando que a água com pH levemente alcalina é o ideal, né? Não pode exceder essa alcalinidade também, que causa corrosão, tá? Pouca, pH abaixo de 9 é ruim, acima de 11 também é ruim, tá? Então tem um valor aí de 9 a 11, que depois eu vou mostrar para vocês aí. Acidez é um índice que mede a quantidade de ácidos em solução. Se faz acidez do caldo, né? A acidez do caldo na usina, se ele estiver em contato com a água, né? Se a água tiver acidez, pode diminuir a acidez. O pH, ele é responsável por muitas coisas no processo, inclusive pela cor do açúcar, né? Uma água com pH, um caldo com pH muito ácido pode levar também a um açúcar de má qualidade, tá? Então ele é relacionado com a cor, com substâncias que podem produzir cor, que são contaminantes do caldo. Condutividade elétrica, que são as substâncias iônicas dissolvidas que podem também ocasionar a corrosão. No caso, os metais dissolvidos, cátions, ânion, sulfito, ferro, todos esses materiais dissolvidos podem causar condutividade elétrica. E também os materiais que a usina utilizou para fazer o tratamento d'água. Então, um tratamento mal feito pode levar a uma condutividade elétrica e problema no processo, tá? Então precisa ser colocado a quantidade exata lá no tratamento d'água. STD, que aparece essa sigla aí, né? Sólidos totais dissolvidos, são substâncias presentes dissolvidas e que podem causar também corrosão, tá? Cloro residual. Cloro em excesso pode causar corrosão. Residual baixo indica uma água com baixa desinfecção, né? Pode ter presença de bactérias. No caso, tem que ter um mínimo de cloro residual na água para garantir que essa água seja de boa qualidade, tá? Bactérias heterotróficas, que são bactérias parasitosas, que também são eliminadas pelo cloro. Coliformes, que também é um tipo de bactéria, mas que é presente no trato intestinal de animais, que contaminam a água, que podem ser eliminadas pelo cloro, ou ozônio. No caso, essas também podem ser oxidadas pelo ozônio. Vai depender do processo. O oxigênio dissolvido, que é presente na água, né, que é um parâmetro importante para pouco oxigênio. Oxigenação na água pode indicar uma quantidade de matéria orgânica na água, né, que tem que ser eliminada. Então, uma boa oxigenação da água significa uma água controlada, né, com inibição aí do crescimento de bactérias. Quanto mais bactéria, menos oxigênio dissolvido na água. Sulfatos, cloretos, eu agrupei tudo aqui, como cátions e ânions, né? Ferro, manganês, sulfito, sílica, são íons que aumentam a taxa de corrosão, que podem ser detectados na análise de condutividade, por exemplo. Mas existem análises específicas, tá? Sulfito é uma análise específica, o sílica também é feita. Alguns aqui, a mistura delas pode levar também a um aumento da condutividade, embora alguns materiais desses são analisados sozinho, tá? Aqui tem uma análise aqui não fala de condutividade, fala condutividade, fala assim. Então aqui é no caso, parâmetros, tá? Que tem que ser seguidos, que fala das análises, né? E a quantidade desses parâmetros que tem que ser seguidos no processo, tá bom? Então, no caso aqui, dureza, que eu falei, que é cálcio e magnésio, parâmetro de controle menor que 10 ppm, nessa usina, para essas caldeiras, tá? Também nós temos aqui um controle específico para esses dois tipos de caldeira, de pressão deve ser alta, média e baixa, tá? Então aqui no caso, para essa caldeira 10 ppm. Sílica para essa caldeira
até 120 ppm, que é material que pode formar incrustação. Condutividade pode chegar a 2500, aqui não sei que unidade que é essa, micro, não, Siemens, 2500, normalmente é milisiemens ou microsiemens, mas aqui tá estranho. Depois eu vou ver certo o que quer dizer isso aqui. Não sei. Mas normalmente condutividade é medida em microsiemens, tá? Microsiemens. É que deve ter saído esse símbolo esquisito aqui, mas é microsiemens, tá? 2500 microsiemens, condutividade da água máxima. Sulfito variando aqui até de 5 a 270 ppm dessa água. Alcalinidade total menor que 600. Alcalinidade hidróxida de 15 a 300, no máximo 300. pH de 9,5 a 11,5, né? Falei 11, mas é 11,5. Aí nós temos aqui, para esse outro tipo de caldeira, já dureza total zero, menor, tá vendo? pH da água de 9 a 11. Sílica aqui, ó, era do 123 ppm, bem menor. Aí se mede também sílica no vapor, ó, bem baixa, 0,07, 0,05 aqui não se mede. Ortofosfato, né, que é o residual de material para tratamento, até 10 também, que pode causar incrustação. Ferro total, o ferro iônico pode causar corrosão também, máximo de 0,05. Ferro no vapor 0,01. Condutividade 200 microsiemens. Alcalinidade até 80 ppm. E umidade, bom, umidade não falei, né? Mas é alcalinidade mesmo, que são os parâmetros da água, né? Da água de aplicação para a caldeira, tá? Então aqui é um exemplo da aplicação do tratamento. Depois, claro, tem um monte de coisa. O tratamento tem várias coisas, tem abrandamento, tem desmineralização, tem resina de troca iônica. Nós vamos ver depois cada etapa o que, né, para a gente conseguir chegar nesses níveis aí de pureza. Só o tratamento de água, do jeito que eu passei lá, não chega nesses níveis de pureza. Então a gente precisa de um tratamento específico para conseguir esse nível de pureza. Mas esse é um assunto da próxima aula. Como eu falei, deixar um tempo aí para terminar as atividades. Eu vou falar isso, vou entrar lá na aula, vou conversar com vocês do jeito que eu montei aí. E espero que o pessoal faça aí as atividades, tá? Que nós estamos no prazo hoje. Bom, dessa aula era só isso mesmo, só expor para vocês aí os parâmetros. Aí na próxima aula a gente aprofunda um pouco mais sobre o tratamento, tá bom? Até mais.